Mas vamos lá, tem mais um assunto importante que eu já dei uma pitadinha pra você e que eu tenho certeza que vai ser muito útil. Hoje a gente vai falar de culpa. Hoje é dia de Amor Exigente, que é uma instituição sem fins lucrativos que trabalha com grupos de auto e mútua ajuda com foco na dependência química. Mães sempre se sentem culpadas, às vezes o pai também. Às vezes a gente joga a culpa no outro, recebe a culpa do outro. E eu sei que muitas vezes, até o dependente químico em recuperação, talvez seja você hoje, aí lutando para manter a sua sobriedade, que também tenha que ficar lidando com a culpa o tempo todo. A gente vai falar sobre esse assunto e eu tenho certeza que a gente vai aprender sobre ele com Luiz Fernando Calduro, que é presidente da diretoria executiva de Amor Exigente, e também com Ivanildo de Andrade, que é psicólogo clínico, especialista em saúde pública e dependência química, apresentador do programa Tocando em Frente na Rádio 9 de Julho. Bem-vindos, dois. Ivanildo, um prazer recebê-lo. Gosto tanto dos seus programas na 9 de Julho. Seja bem-vindo. O primeiro dia da nossa nova vida. Isso é bom, hein? Bom. Então, eu tô contente que você tá aqui com a gente, viu? Seja muito bem-vindo. Luiz Fernando já é de casa, mas é sempre uma alegria te receber também, viu? Eu também estou muito alegre, principalmente para falar sobre esse tema, Cláudia, que nós trabalhamos com tanta eficácia no Amor Exigente. Primeiro, nesta fala, que hoje é o primeiro dia da minha nova vida. Isso já nos liberta do passado, aonde nós estamos presos com as nossas culpas, e também nos dá um calor para que a gente não tenha medo de enfrentar o futuro, porque a culpa e o medo paralisam o ser humano. E elas são trabalhadas no quinto princípio do amor exigente. E aí o Ivanildo vai poder nos ajudar muito a falar sobre esse assunto. Como psicólogo especialista em dependência química, eu acho que você tem ainda mais convicção de que a culpa perturba toda essa turma, né? A culpa, ela escraviza, na verdade. Ela encarcera a família num sentimento improdutivo, né? Que impede, muitas vezes, de tomar decisões, de realizar mudanças. Ela se sente extremamente incapaz de realizar ou de tomar decisões por se sentir nesse processo com o filho, com o marido, muitas vezes culpada por algo que, na verdade, não foi ou não deveria ser trazido por ela, né? Ok, você falou de sentimento improdutivo, ou seja, não serve para nada esse sentimento. Mas como é que a gente faz para trabalhar esse sentimento para que ele não aflore? Porque ele vem, né? Isso. O que nós precisamos entender é que existe toda uma complexidade, né, nas relações que se estabelecem dentro das famílias, né? Então, muitas vezes, mães que, por determinados fatores ou até mesmo contingências da vida, tiveram que abdicar desse cuidado, deste estar ao lado do filho em um período muito mais integral, porque tem que trabalhar, porque tem outras atividades a serem realizadas. Essas mães, elas costumam querer suprir isso depois de alguma forma. E quando não conseguem, se sentem tão mal com o processo de ter que lidar com uma realidade nova, a partir de um desejo, de um sonho que tinha projetando nesse filho, e aí ao ver esse filho ou este familiar vivendo uma situação muito complicada com relação às drogas, ela começa a questionar-se onde foi que eu errei, o que foi que eu deixei de fazer, se eu não tivesse feito isso, se eu não tivesse feito aquilo, ou se eu tivesse contribuído de uma outra forma. Ela começa a querer trazer do passado respostas para justificar o presente. E assim, lidar com o passado, saber que o que ela tinha, o que ela podia entregar, era o que ela possuía naquele momento como recurso, é que é necessário ser trabalhado com essa família. Ela não fez ela não conseguiu realizar o que hoje gostaria de ter feito, porque ela não tinha condições para isso. É aceitar
o limite, né? O limite e a impotência dela. Então, naquele momento, você tinha suas limitações, suas dificuldades, e você fez o que você conseguiu, que você deu conta. E muitos pais sentem culpa também pelos erros dos filhos. É um sentimento que, como a gente está falando aqui, é bom ser trabalhado para que a gente possa agir. A nossa equipe conversou com a psicóloga Adriana Cassetari para entender o porquê que isso acontece e também com algumas mães que trabalharam nesse sentido, esse sentimento de culpa dentro delas. Eu gosto sempre dessa possibilidade da gente se enxergar na história do outro, porque somos parecidos. Então vamos acompanhar. Ter uma pessoa com dependência química em casa significa ter um problema para todos os membros da família. O sentimento de culpa, a depressão e a raiva são comuns, principalmente entre os pais. Eu sentia muita culpa, não sei de quê, mas eu sentia muita culpa. Eu achei que devia ter errado alguma coisa, entendeu? Me maltratava bastante, sim. Sentia muito culpada porque eu falei, não sei o que eu errei, né? Onde que eu errei, né? Sabia como explicar, mas o problema depois eu sabia que não era o meu problema, né? O problema era dele. Fiquei muito doente. Você adoece emocionalmente, você vive temerosa, você vive com medo. Eu passava noites em claro, não conseguia trabalhar, não conseguia comer. Esse sentimento de não conseguir exercer o papel que lhe é imposto está presente em muitos pais. E isso vai muito além do uso de drogas. Quando ela tinha uns 7 anos, que eu tive que deixá-la sozinha para ir trabalhar. Não tinha com quem deixar, porque deixava com uma, deixava com outro e ela sempre era maltratada. Então eu sentia culpa de ter deixado ela, ter que deixar ela para mim trabalhar para sustentá-la. Qualquer atitude que ele toma que está errada, que eu acho errada, eu acho que eu errei e não tenho ensinado direito, não tenho explicado. Talvez eu até tenha explicado, ele não tenha entendido, não soube explicar e eu me sinto culpada, me sentia culpada. Calma, sentir essa culpa é normal, como explica a psicóloga clínica Adriana Cassetari. A mãe sempre vai achar tudo que ela faz para o filho, ela quer o melhor. Então, ela se sente culpada de quando o filho não atinge o objetivo esperado da mãe e do pai, né? Então, como a mãe fica, a maioria das vezes, muito tempo com a criança, ela se sente responsável por tudo que o filho faz. Isso é normal. Se você está com esse sentimento de culpa, busque o diálogo. Os pais, vou falar no modo geral, ele precisa, assim, não pode se sentir culpado, porque naquele momento ele fez o que ele achava que era o melhor a fazer. Então, assim, ao não se culpar, ele tem que, assim, buscar o diálogo e tentar explicar para o filho que era o melhor que ele podia fazer naquele momento. Mas se ele errou em alguma atitude na relação à educação, na conversa ele pode falar assim, posso melhorar. Então, o diálogo é a melhor escolha para você contornar e ajudar o filho a enfrentar uma situação. Hoje eu cuido de mim, retomei coisas minhas, né, como a música, que sempre existiu na minha vida, eu tinha parado, estou retomando, tenho mais tranquilidade, mais ordem na minha cabeça. Eu me sinto bem hoje. Hoje eu me sinto bem, aprendi muito. Sentir culpa, como Ivanildo disse, não ajuda a nada. É um sentimento improdutivo e ficar na culpa não significa andar para frente, ao contrário, está paralisado, como você disse ainda há pouco. Isso mesmo. Antes da gente continuar, só tenho que fazer uma pergunta para vocês. Os homens se sentem culpados também? Porque ali eu só vi mulheres e nós sentimos muito dessa culpa. Essas entrevistas são gravadas em grupos de amor exigente e a maioria dos nossos participantes são as mulheres, mas os homens também vão ao amor exigente e também se sentem muito culpados. Porque quando alguma coisa não está dando certo na sua família, a primeira pergunta que vem é onde eu errei. E isso é um sentimento de culpa.
Agora, eu gostaria muito que o Ivanildo pudesse nos falar também em relação à culpa que atrapalha no tratamento do dependente químico. Ele também se sente culpado, Ivanildo? Ele se sente culpado, mas ele inicialmente coloca a culpa no outro, né? A primeira reação da pessoa que tem problema com as drogas e que é chamada a um processo de mudança para interromper o uso, ele justifica o uso sempre em alguém, em alguma situação, em alguma coisa. O problema é sempre fora dele. E quando existe uma família, uma mãe, uma esposa que nutre esse sentimento disfuncional, improdutivo, que é a culpa, é o que a gente chama de retroalimentação. Ele devolve para ela aquilo que ela sente, então ela reforça nela esse sentimento de culpa. E como o dependente, ele usa desses artifícios, desses mecanismos para manter-se na situação que ele está, a culpa acaba fazendo com que a dependência química, o uso das drogas, permaneça, exista. E a família, por isso que existe um processo tão destrutivo do familiar, porque emocionalmente ele vai se desgastando, achando que vai conseguir dar conta daquela situação sozinho. Porque se a culpa é minha, eu tenho que resolver esse problema. E uma das chaves do processo para mudar isto é quando ele vai a um grupo e observa que ele sozinho não vai conseguir mudar essa situação do filho e que, para além da culpa, e aí eu falo sempre com os meus pacientes, não vamos falar de culpa, mas sim de corresponsabilidade. Qual é a minha participação? Qual é a minha responsabilidade nesse processo? Eu não posso, e é aí que está o problema, a família quer assumir toda a responsabilidade. Não. Parte desse processo pode ser da minha responsabilidade, mas a outra parte do processo é dele, é ele, o dependente, que também precisa assumir essa responsabilidade. Só quando o familiar começa a ter essa percepção é que ele começa também a deixar que o outro comece a experimentar a participação efetiva nesse processo, que é quando começa a tomar decisões. Decisões que fazem com que ele perca, com que ele ceda ou comece a perceber que não adianta mais eu culpar a minha mãe, porque ela agora já percebeu que a culpa não é dela. É aí que o processo começa. Então o medo de tomar atitude porque se sente culpada, na verdade, emperra e retarda o processo. Quando ela rompe esse medo, ela percebe, caramba, eu sou capaz, eu não sou a culpada disso, é uma liberta. Não, e entrega a responsabilidade para o outro. Isso é maravilhoso, porque se a gente fica achando que é o culpado, a responsabilidade de consertar o outro é nossa. Mas ninguém conserta ninguém, ninguém muda ninguém, ninguém toca na vida de ninguém. As pessoas que têm que fazer suas próprias mudanças. Amei. Eu não tinha entendido até hoje isso. Agora eu entendi. Você viu, Cláudia? Porque aí quando o outro entende que ele não é vítima, ele é responsável. E se ele quer sair do fundo do poço, do buraco em que ele se meteu, ele vai ter que dar conta daquilo. Amei. É esse o conceito. Então, mães, a gente precisa acordar. Se a gente continuar carregando essa culpa, se sentindo culpada pelas atitudes dos nossos filhos, a gente faz dos nossos filhos vítimas. E vítima não pode fazer nada. Tá ali, vítima, coitadinho. Não. Joga a culpa fora e deixa o cara agir. Deixa crescer. A importância do amor exigente é ajudar as pessoas a se enxergarem, né? E quebrarem este jogo que nós brincamos lá no Amor Exigente, que é o jogo da culpa, onde sempre há uma vítima, há sempre um perseguidor e um salvador. E estes papéis vão se alternando e a família está sempre presa nisso e não consegue essa libertação. O nosso programa é libertador, mas é preciso que as pessoas joguem fora estes sentimentos que não prestam para nada. Foi dito aí o sentimento de raiva, o sentimento de insegurança, o sentimento de culpa. Então, o amor exigente vai posicionando, vai fazendo com que o outro veja através da fala de um terceiro como é que ele está vivendo aquele processo. Maravilha, gostei muito. Ivanildo, vamos continuar então. Nesse conceito, a gente precisa jogar fora essa nossa sensação de o salvador da pátria. Ou a mãe, mulher maravilha, o pai, super-herói.
Que é uma pena, né? Porque seria bom se a gente pudesse carregar essa capa, mas não é bom, nem para você, nem para teu filho. E não precisa mesmo. Não. Porque quando a mãe ou o pai traz com ele esses sentimentos extremamente ruins, ele impede que o filho amadureça, que o filho cresça. Então, esse processo de infantilização do filho acaba também colaborando para que o hábito nocivo, o hábito de usar as drogas também continue. Porque existe dois processos que acontecem. A projeção da família, projeto no filho, muitas vezes aquilo que eu gostaria, nem é o que o filho quer ser, né? O que eu quero ser. Uma atitude um pouco, às vezes, egoísta e que os pais, às vezes, não percebem, mas eles depositam muitas frustrações deles, nos próprios filhos e querendo que os filhos reparem isso para o pai. Ao não alcançarem, porque esse filho, às vezes, não dá conta dessa questão, acaba entrando, às vezes, pelo caminho das drogas. Esse pai, numa busca maluca de reparar o possível erro dele, acaba nutrindo esse filho com todas as demandas que ele quer. Só que assim, essa forma de reparar os seus equívocos é nutrir o sentimento de culpa. Não é isso que tem que ser feito. É interromper esse processo, conversar com esse filho para que consiga, junto com ele, entender o que de fato está acontecendo. Nós chamamos isso de um sistema familiar disfuncional. E dá para mudar. Dá. Essa é a boa notícia. E é por isso que a gente insiste aqui toda segunda-feira para você ir para um grupo de Amor Exigente. Porque é um programa fantástico, um programa prático, que funciona. E aí você lá aprende a viver o dia de hoje, jogar a culpa fora, entender quais são os recursos que você tem para lidar hoje com uma doença que foi estabelecida ali na tua família, no seu dependente, na sua codependência. E aí a gente vai caminhando. Gente, tem Amor Exigente espalhado por todo o Brasil e até em alguns lugares da América Latina. Entra no site para descobrir qual é o endereço mais próximo da sua casa e vá. amorexigente.org.br, você tem o Localiza aí no cantinho esquerdo superior, ali você já clica, já descobre o endereço e vai. Tem muitos grupos e com certeza tem um pertinho. Se não tiver, tem os cursos também e vai ter curso aí logo, né? E a federação vai lhe orientar em como montar um grupo com um kit que dá a forma de como fazer isso. Maravilhoso, Cláudia. O programa foi lindo e eu penso que nós podemos deixar como recado uma palavra, porque assim como a culpa é um problema gravíssimo, ela tem um antídoto, que eu penso que é o perdão. Então as pessoas, para se livrarem deste sentimento terrível, elas precisam se perdoar, né? Se você realmente não fez alguma coisa sabendo que você é causar dano ao outro, se causou, perdoe-se. Não foi proposital. Isso nos liberta. Que lindo. Vamos em frente, né? Isso mesmo. Com que sabedoria, com serenidade, com coragem, como diz a oração. Muito obrigada. Gostei demais de recebê-los. Que bom. Ivanildo, tocando em frente todo... Sábado, às 7 horas da noite. Maravilha. Pela Rádio 9 de Julho a e gente pelo vai Facebook. continuar acompanhando. Obrigada, viu, Luiz? Você é nossa convidada no Tocando em Frente. Estarei lá com o maior prazer. Eu tenho acompanhado alguns vídeos seus no YouTube também. Tem, muito bom para você rever esses momentos.